Tu achas que ela quer que fale sobre ti, que partilhes as tuas conquistas, os teus planos, a tua vida. Achas que quanto mais contares, mais interessada ela fica. Achas que conversas profundas significam revelares os teus segredos, as tuas vulnerabilidades, os teus medos. E é exatamente por isso que ela deixa de responder. É por isso que ela começa a olhar para o telemóvel quando falas. É por isso que inventa desculpas para terminar a conversa. Porque tu violaste a regra mais básica da sedução através da conversa. Ela não quer ouvir sobre ti. Ela quer sentir-se através de ti. Não quer factos. Quer emoções. Não quer a tua biografia. Quer uma experiência. E tu, ao despejares informações sobre a tua vida como se estivesses numa entrevista de emprego, ao explicares em detalhe os teus objetivos e conquistas, ao tornares a conversa num monólogo sobre ti, mataste qualquer centelha de desejo que ela pudesse ter sentido. Porque conversas que seduzem não são sobre conteúdo. São sobre energia. Não são sobre o que dizes. São sobre como ela se sente quando falas. E ela sente-se aborrecida. Sente-se como se estivesse a ouvir um currículo vitae falado. Sente-se como se estivesse numa reunião de negócios, não numa dança de sedução. E quanto mais fala sobre ti, mais ela se desconecta. Mais ela perde interesse. Mais ela percebe que és como todos os outros homens que conheceu. Desesperados por validação, ávidos por aprovação, ansiosos por impressionar. E homens que tentam impressionar, nunca impressionam. Homens que tentam provar valor, nunca têm valor. Homens que falam demasiado sobre si próprios revelam exatamente o contrário do que pretendem. Que não têm nada de interessante para dizer. Ela adora conversas que a fazem sentir, não pensar. Conversas que ativam emoções, não lógica. Conversas que criam imagens vívidas na mente dela, não listas de factos. E a diferença entre uma conversa que a excita e uma conversa que a entedia é simples. Numa ela é a protagonista, na outra és tu. Numa ela sente emoções através das tuas palavras, na outra só ouve informação. Numa ela viaja para dentro de si própria guiada pela tua voz, na outra fica presa na superfície ao ouvir-te gabar. E tu nem sequer percebes a diferença. Continuas a falar sobre o teu trabalho, sobre os teus hobbies, sobre os teus planos de fim de semana, sobre aquela vez que fizeste algo interessante. E ela finge interesse. Sorry, educatament. Faz perguntas de cortesia, mas por dentro está a contar os minutos até poder ir embora, até poder voltar ao telemóvel, até poder responder aquele outro homem que envia mensagens curtas, misteriosas, provocadoras. Aquele homem que não fala sobre si, que faz perguntas estranhas, que cria tensão através de pausas, que nunca revela completamente o que pensa. Aquele homem que a faz sentir curiosa, confusa, intrigada. Aquele homem que ela não consegue decifrar. E é nesse homem que ela pensa quando está sozinha. Não em ti. Não no homem que lhe contou toda a sua vida na primeira conversa. Não no homem que foi um livro aberto. Não no homem que foi previsível, claro, transparente. Porque transparência mata mistério. E sem mistério, não há sedução. E sem sedução, não há desejo. Só há amizade. Ou pior, indiferença educada. Vais ouvir que mulheres gostam de homens comunicativos, que gostam de homens que se abrem, que gostam de conversas profundas. E tudo isso é verdade num contexto, mas não no contexto de atração inicial, não nas primeiras conversas, não quando ela ainda está a decidir se és interessante ou não. Nessa fase, profundidade não significa revelares-te. Profundidade significa fazeres-lhe perguntas que nunca ninguém fez. Significa observares detalhes que ninguém nota. Significa fazeres afirmações sobre ela que a deixam exposta, nua psicologicamente, vulnerável de uma forma que a excita em vez de a assustar. E isso não se faz falando sobre ti. Isso faz-se prestando atenção a ela de uma forma que ela não está habituada. Não uma atenção desesperada. Não uma atenção de homem carente que está só à espera da sua vez de falar. Mas uma atenção predatória. Uma atenção que a estuda, que a analisa, que vê através das máscaras sociais que ela usa, que percebe as contradições, que nota os silêncios, que lê as microexpressões. E quando fazes uma afirmação sobre ela baseada nessa observação,
Quando dizes algo sobre ela que ela pensava que estava escondido, quando a expões de uma forma que revela que a vês realmente, não a versão que ela apresenta ao mundo, algo muda. O poder da conversa transfere-se. Ela deixa de estar no controle, deixa de ser a avaliadora e torna-se avaliada. E essa inversão, essa mudança súbita de dinâmica, é o que cria atração. Não as tuas histórias, não as tuas conquistas, mas a tua capacidade de a ver verdadeiramente e fazê-la sentir-se simultaneamente exposta e segura. Existe uma linha fina entre fazer perguntas interessantes e fazer um interrogatório. E tu cruzas essa linha constantemente, sem perceber. Perguntas o que fazes? Onde trabalhas? Tens irmãos? Qual é o teu signo? E achas que estás a mostrar interesse. Achas que estás a ser conversador. Achas que estás a criar conexão. Mas o que estás realmente a fazer é entediar. É transformar a conversa num formulário, numa checklist, numa entrevista sem alma. Porque estas perguntas não ativam emoção. Ativam memória. Ativam factos. Ativam respostas automáticas que ela já deu 1000 vezes a 1000 homens diferentes. E ela responde no piloto automático. Sem pensar. Sem sentir. Sem investir. E quanto menos ela investe emocionalmente na conversa, menos ligada-te ela fica. Porque conexão não se cria através de informação partilhada. Cria-se através de emoção partilhada. E emoção não vem de perguntas sobre factos. Vem de perguntas sobre sentimentos, sobre desejos ocultos, sobre medos secretos, sobre contradições internas. O que te assusta mais do que deveria é infinitamente mais poderoso do que qual é a tua comida favorita. Quando foi a última vez que fizeste algo que te fez sentir completamente viva? É infinitamente mais sedutor do que o que gostas de fazer nos tempos livres. Porque estas perguntas forçam-na a parar, a pensar, a sentir, a ir para dentro. E quando ela vai para dentro enquanto fala contigo, quando ela acede a partes de si própria que raramente visita, quando ela partilha algo real em vez de algo ensaiado, a conversa deixa de ser uma troca de informações e torna-se uma experiência. E experiências criam memórias. E memórias criam ligação. E ligação, quando temperada com tensão sexual, cria obsessão. Ela testa-te através das conversas e tu nem sequer percebes. Cada vez que ela diz algo provocador e tu respondes com seriedade, reprovaste. Cada vez que ela faz uma afirmação absurda e tu concordas para agradar, reprovaste. Cada vez que ela desafia algo que disseste e tu recuas, reprovaste. Porque o que ela está a testar não é o teu conhecimento. Não é a tua opinião. É a tua estrutura. É se tu tens uma espinha dorsal psicológica ou se és moldável, manipulável, influenciável. E homens sem estrutura não são atrativos. São úteis. São convenientes. São seguros. Mas não são desejados. Porque desejo nasce de tensão. E tensão nasce de conflito. E conflito nasce de duas pessoas que não concordam completamente, que não se encaixam perfeitamente, que têm arestas que se chocam. E tu, ao tentares ser agradável, ao tentares concordar com tudo, ao tentares evitar conflito, eliminaste a possibilidade de tensão. Eliminaste a possibilidade de desejo. Tornaste num homem seguro, num homem previsível, num homem chato. E ela pode gostar de ti. Pode achar-te simpático. Pode até querer-te como amigo. Mas nunca vai desejar-te. Nunca vai acordar a pensar em ti. Nunca vai sentir aquele nó no estômago quando vê o teu nome no telemóvel. Porque eliminaste o perigo. Eliminaste a imprevisibility. Eliminaste a possibilidade de seres um desafio. E sem desafio, sem resistência, sem a possibilidade de ela não conseguir controlar-te completamente, não há jogo. Não há caça. Não há conquista. Só a entrega fácil. E entrega fácil nunca foi valorizada por ninguém. O silêncio nas conversas é onde o desejo cresce e tu preenches cada pausa com palavras nervosas. Tens medo do silêncio. Medo de que ela fique desconfortável. Medo de que pense que não tens nada para dizer. Medo de que o momentum se perca. E então falas. Enches o espaço. Quebras a tensão. E ao fazeres isso, destruíste o momento mais poderoso da conversa.
Porque é no silêncio que ela projeta. É no silêncio que ela imagina. É no silêncio que ela preenche os espaços vazios com as suas próprias fantasias, as suas próprias interpretações, os seus próprios desejos. E quando tu preenches esses espaços com as tuas palavras, quando tu dizes exatamente o que pensas, quando tu eliminas a ambiguidade, mataste a projeção. Mataste a fantasia. Mataste o mistério. E ficaste com uma conversa clara, direta, honesta e completamente sem poder sedutor. Porque sedução vive na ambiguidade. Vive no que não é dito. Vive nos olhares que duram meio segundo a mais. Vive nas pausas que criam desconforto. Vive no espaço entre as palavras, onde a imaginação dela pode correr solta. E tu, ao seres esse homem que fala constantemente, que explica tudo, que não tolera silêncios desconfortáveis, provaste que não tens controle. Provaste que o desconforto te domina. Provaste que precisas de validação constante através da tua própria voz. E ela vê isso. E perde o respeito. E quando perde o respeito, perde a atração. E quando perde a atração, a conversa torna-se um fardo que ela aguenta por educação até conseguir escapar. Conversas memoráveis não acontecem quando tudo corre bem. Acontecem quando há momentos de tensão, de provocação, de desafio suave. Quando tu não tens medo de discordar. Quando não tens medo de provocá-la. Quando não tens medo de fazê-la sentir-se ligeiramente desconfortável de uma forma que a intriga em vez de a afastar. E existe uma diferença brutal entre provocação seducente e insulto gratuito. Provocação seducente vem de observação aguçada temperada com humor. Vem de notares uma contradição nela e apontá-la de forma leve mas precisa. Vem de fazeres uma afirmação sobre ela que é verdadeira, mas que ela não gosta de admitir. Tu pareces o tipo de pessoa que planeia tudo mas secretamente adora o caos. Não é um insulto. É uma provocação. É uma afirmação que a faz parar e pensar como é que ele sabe isso. E é nesse momento de pausa, nesse momento de reconhecimento, nesse momento em que ela percebe que foste capaz de ver algo nela que ela esconde, que a atração dispara. Porque tu provaste que, e não és mais um homem e superficial. Provaste que prestas atenção. Provaste que és capaz de ler pessoas. E essa habilidade, essa capacidade de ver através das máscaras sociais, é incrivelmente atraente. É predatória de uma forma que a excita, em vez de a assustar. É dominante de uma forma que não é agressiva, mas psicológica. E é isso que ela procura. Não um homem que concorda com tudo, mas um homem que a vê, que a entende, que não tem medo de apontar verdades desconfortáveis de uma forma que a faz sorrir em vez de se defender. Tu perguntas como foi o teu dia, e ela responde foi bom, e tu aceitas essa resposta e mudas de assunto. E nesse momento, nessa aceitação passiva de uma resposta genérica, provaste que não estás realmente interessado. Provaste que estás apenas a seguir um script social. Provaste que és superficial. Porque se estivesses realmente interessado, se realmente quisesses saber, se realmente prestasses atenção, terias notado algo na forma como ela disse foi bom que contradiz as palavras. Terias notado o tom ligeiramente cansado, ou a pausa antes de responder, ou a falta de energia na voz. E terias dito algo como não pareceste muito convencida quando disseste isso e de repente ela para. De repente ela percebe que tu reparaste. De repente ela sente-se vista. E é nesse momento que a conversa deixa de ser superficial e torna-se real. Porque tu forçaste-a a sair do piloto automático. Forçaste-a a ser honesta. Forçaste-a a partilhar algo verdadeiro em vez de algo educado. E quando ela partilha algo verdadeiro, quando ela baixa a guarda, quando ela revela algo que não costuma revelar, a conexão intensifica-se. E ela associa essa sensação de ser vista, de ser compreendida, de ser ouvida realmente, a ti. E é essa associação, não as tuas histórias engraçadas ou as tuas conquistas impressionantes, que a faz querer voltar, que a faz querer continuar a conversa, que a faz sentir que há algo diferente em ti que ela não consegue ainda decifrar completamente. Existe um tipo específico de conversa que a deixa obcecada, e não tem nada a ver com romance. Não tem nada a ver com elogios. Não tem nada a ver com fazeres-lhe perguntas sobre os seus sonhos e objetivos.
Tem a ver com criares um mundo alternativo através de palavras. Com criares cenários hipotéticos que a forçam a imaginar. Com criares situações e se que ativam a imaginação dela de formas inesperadas. Se tivesses de desaparecer por um ano sem dizer a ninguém onde ias, para onde ias? Não é uma pergunta comum. É uma pergunta que a força a criar um filme mental. A imaginer. A projetar-se numa fantasia. E enquanto ela constrói essa fantasia em voz alta, tu estás presente nesse processo. Tu tornaste parte da construção dessa fantasia. E isso cria uma ligação subconsciente. Cria uma memória emocional. Cria uma experiência partilhada que nunca aconteceu realmente, mas que parece real porque ela viveu-a mentalmente enquanto falava contigo. E essas conversas, essas experiências imaginárias partilhadas, são mais poderosas do que experiências reais superficiais. Porque ativam a parte do cérebro responsável por sonhos, por desejos, por fantasias. E tu, ao seres o catalisador dessas fantasias, ao seres o guia que a levou a esses lugares mentais, tornaste insubstituível. Tornaste diferente. Tornaste no homem que a fez sentir coisas que outros homens nunca conseguiram. Não porque a levaste a um restaurante caro. Não porque a impressionaste com conquistas. Mas porque a levaste numa viagem mental que ela não queria que terminasse. Tu elogias a beleza dela e ela agradece educadamente e esquece 5 minutos depois. Porque já ouviu isso 1000 vezes. De 1000 homens diferentes. És linda, não tem impacto. Tens olhos bonitos, não tem poder. Adoro teu sorriso, não tem originalidade. São elogios de superfície. São observações óbvias. São tentativas transparentes de agradar. E ela reconhece-os pelo que são. Estratégias desesperadas de homens que não sabem como realmente impressionar. Mas quando tu dizes há algo perigoso na forma como olhas para as pessoas quando pensas que não estão a reparar, de repente ela congela. De repente ela sente-se exposta. De repente percebe que tu não estás a elogiar a superfície. Estás a comentar algo mais profundo. Algo sobre a essência dela. Algo sobre comportamento. Sobre energia. Sobre algo que ela faz inconscientemente e que tu foste capaz de capturar. E esse tipo de observação, esse tipo de elogio que é simultaneamente um desafio e um reconhecimento, tem 1000 vezes mais poder do que qualquer elogio sobre aparência física. Porque prova que tu vês além do óbvio. Prova que prestas atenção de uma forma que outros homens não prestam. Prova que és capaz de ler linguagem corporal, microexpressões, padrões de comportamento. E essa capacidade, essa inteligência social, essa percepção aguçada, é incrivelmente atraente. É o tipo de coisa que a faz pensar em ti horas depois. Que a faz questionar como é que ele reparou nisso. Que a faz querer descobrir o que mais tu viste nela que ela pensava que estava escondido. Ela quer ser desafiada intelectualmente, mas não quer sentir-se inferior. Quer ser provocada emocionalmente, mas não quer sentir-se atacada. Quer ser surpreendida, mas não quer sentir-se desconfortável. E navegar estas contradições, este equilíbrio delicado entre desafio e segurança, entre provocação e respeito, entre mistério e clareza, é a arte da conversa seducente. E tu falhas constantemente porque vais para um dos extremos. Ou és demasiado seguro, demasiado agradável, demasiado concordante. Ou tentas ser provocador, mas tornas-te insultuoso. Tentas ser misterioso, mas tornas-te confuso. Tentas ser desafiante, mas tornas-te arrogante. Porque não entendes que o poder não está nos extremos. Está no equilíbrio. Está em fazê-la rir e depois fazê-la pensar. Está em concordar com ela e depois desafiar suavemente uma contradição. Está em ser caloroso e depois distante. Está em revelar algo pessoal e depois fechar-te e novamente. Está em criar uma dança onde ela nunca sabe completamente qual é o próximo passo. Onde ela nunca consegue prever-te completamente. Onde ela está constantemente ligeiramente desequilibrada, mas de uma forma que a intriga em vez de a assustar. E essa dança, esse equilíbrio dinâmico entre abertura e mistério, entre provocação e conforto, entre presença e distância, é o que cria conversas que ela nunca esquece. Conversas que ela revive mentalmente. Conversas que ela quer repetir.
Conversas que a fazem perceber que tu não és como os outros. E é essa percepção, não as tuas qualidades objetivas, que a faz escolher-te. O teu problema é que falas com ela da mesma forma que falas com toda a gente. Educado, simpático, respeitoso, pervasivo. E não há absolutamente nada de errado com isso numa interação social normal. Mas sedução não é uma interação social normal. Sedução é teatro, é performance, é criação intencional de emoção. E tu não podes criar emoção sendo normal. Não podes criar emoção sendo seguro. Não podes criar emoção sendo aquilo que ela espera. Tens de ser ligeiramente perigoso. Ligeiramente imprevisible. Ligeiramente desconcertant. Não de uma forma que a assuste, mas de uma forma que a mantenha alerta, que a faça prestar atenção, que a faça pensar quem é este homem, em vez de que homem simpático. Porque simpatia não cria desejo. Segurança não cria desejo. Previsibilidade não cria desejo. O que cria desejo é a combinação de atração e incerteza, de interesse e perigo, de conforto e tensão. E tu não consegues criar essa combinação se falas com ela como se fosse seu colega de trabalho, como se fosse seu amigo de infância, como se fosse seu conselheiro. Tens de falar com ela como se fosses alguém que ela não devia querer, mas quer na mesma. Como se fosses alguém que a mãe dela não aprovaria. Como se fosses alguém ligeiramente inadequado de uma forma que a excita. E essa inadequação não vem de seres ofensivo ou desrespeitoso. Vem de seres honesto demais, direto demais, observador demais, provocador demais. Vem de dizeres coisas que outros homens pensam mas não têm coragem de dizer. Vem de quebrares as regras sociais de conversação educada de formas subtis mas impactantes. E quando ela percebe que tu não jogas pelas regras, que tu não te preocupas com a aprovação social, que tu dizes o que pensas sem medo, algo nela responde. Algo primitivo. Algo que ela não controla. Algo que a atrai irresistivelmente para ti. Há uma diferença brutal entre interesse genuíno e interrogatório carente. Interesse genuíno vem de curiosidade sobre quem ela é. Interrogatório carente vem de necessidade de manter a conversa viva porque tens medo do silêncio. E ela sente a diferença. Sente quando fazes perguntas porque realmente queres saber. E sente quando fazes perguntas porque não sabes o que mais dizer. E quando sente o segundo, quando percebe que as tuas perguntas são filé, são tentativas desesperadas de manter a interação, ela perde o respeito. Porque tu provaste que não tens confiança suficiente para permitir que a conversa flua naturalmente. Provaste que precisas dela para preencher os silêncios. Provaste que sem a contribuição dela a conversa morre. E isso coloca o poder completamente nas mãos dela. Dá-lhe controlo total. Transforma-te num performer desesperado e ela na audiência entediada. E ninguém se sente atraído pela audiência. Toda a gente se sente atraído pelo performer confiante. Mas tu não és o performer confiante. És o performer ansioso que está constantemente a verificar se a audiência ainda está interessada. Que está constantemente a ajustar o espetáculo baseado na reação dela. Que está constantemente a tentar agradar em vez de simplesmente ser. E essa tentativa constante de agradar, essa necessidade de aprovação, essa falta de confiança na tua própria capacidade de ser interessante sem esforço, é visível em cada pergunta que fazes, em cada pausa que não toleras, em cada silêncio que preenches nervosamente. E ela vê tudo isso, e decide que não és o homem que ela procura. Porque o homem que ela procura não tem medo de silêncios. Não tem medo de que ela fique entediada. Não tem medo de perder a atenção dela. Porque sabe que tem valor. Sabe que é interessante. E esse conhecimento interno, essa confiança inabalável, é mais sedutor do que qualquer palavra que possas dizer. Tu tentas criar conexão através de partilha, de informação. Ela cria conexão através de partilha, de emoção. E até que entendas esta diferença fundamental, até que pares de tratar conversas como transações de dados e comeces a tratá-las como experiências emocionais, vais continuar a ter conversas que não levam a lado nenhum. Conversas que terminam educadamente. Conversas que são esquecidas no dia seguinte.
Conversas que não criam nenhum impulso para um próximo encontro, para uma próxima chamada, para uma continuação. Porque tu não criaste nada memorável. Não criaste nenhuma emoção. Não criaste nenhuma experiência. Criaste apenas uma troca civilizada de informações que poderia ter acontecido com qualquer pessoa. E tu não queres ser qualquer pessoa. Queres ser a pessoa. Queres ser o homem que ela não consegue parar de pensar. O homem que ela menciona às amigas. O homem que criou uma impressão tão forte que ela tem de voltar para perceber o que aconteceu. E esse homem não se cria através de conversas normais. Cria-se através de conversas que ativam emoções. Medo, excitação, curiosidade, vulnerabilidade, desafio, diversão, tensão. E tu não ativas nenhuma dessas emoções quando falas sobre o teu trabalho, sobre o teu ginásio, sobre os teus planos de férias. Ativas TDO. Ativas educação social. Ativas a mesma energia que ela sente quando fala com um colega simpático, mas irrelevante. E se é isso que ativas, é isso que te torna aos olhos dela simpático, mas irrelevante. E irrelevante não é atraente. Irrelevante é esquecível. E tu estás a ser esquecido agora mesmo. Neste momento, enquanto ela responde a outro homem que entende que conversas não são sobre informação. São sobre experiência. São sobre fazer a outra pessoa sentir algo. E ele faz. E tu não. E é por isso que ela escolhe ele. Existe um momento específico em cada conversa onde podes transformar interesse casual em atração real. É quando ela revela algo pessoal. Algo vulnerável. Algo que não costuma partilhar. E a tua resposta a esse momento determina tudo. A maioria dos homens responde com empatia excessiva. Oh, isso deve ter sido tão difícil para ti. Ou compartilha recíproca, eu também passei por algo parecido, e ambas as respostas matam o momento. Porque ela não quer empatia exagerada. Não quer ser tratada como vítima. Não quer que tu tentes igualar a vulnerabilidade dela com a tua. Ela quer ser vista. Quer que tu reconheças o que ela partilhou, sem tornar isso maior do que é. Quer que tu demonstres que entendeste, sem ficares emocional. Quer que tu proves que consegues lidar com a profundidade dela, sem te afogares nela. E a forma de fazer isso é através de uma afirmação simples, direta, que demonstra com